A maioria de vocês já conhece a mulher sérvia que dança Baba Zvezdara, da qual já temos alguns vídeos no canal. Graças à rede social do TikTok, ela entrou em vários de nossos pesadelos e hoje vamos contar a sua verdadeira identidade. Devemos avisar que é muito importante que antes de continuar assistindo esse vídeo, você deixe um comentário dizendo algo como "Peço perdão por vê-la dançar", pois dizem que o simples ato de vê-la aqui pode amaldiçoar o usuário. Vamos começar. Há muitos anos, nas escuras ruas de Belgrado, um segredo era guardado apenas para aqueles corajosos o suficiente para desafiar os limites do desconhecido. Em particular, no bairro de Zvezdara, onde um ser maligno espreitava nas sombras, conhecido como Baba Zvezdara. A lenda era transmitida entre os moradores, de geração em geração. Cada história contada era mais arrepiante do que a anterior, e sua verdadeira identidade era um enigma que mantinha os habitantes em suspense. A fama da entidade sombria se espalhou rapidamente pelas aldeias vizinhas. As pessoas começaram a ouvir passos e risadas nas noites silenciosas, e alguns afirmavam ter visto sua figura nas sombras. Os relatos eram aterrorizantes. Um homem contou como tinha sido perseguido por uma sombra assustadora enquanto caminhava por um beco deserto. Outro afirmou ter estado à beira da morte ao encontrá-la. Rumores e histórias macabras se espalharam rapidamente, semeando o pânico e a paranoia. As noites eram um tormento constante. Muitos não saíam sozinhos, com medo de encontrar cara a cara com a entidade maligna. As casas permaneciam fechadas e com as luzes acesas até altas horas da noite, numa tentativa desesperada de dissuadir a terrível presença. Baba Zvezdara havia se tornado um segredo gritado nos arredores. Mas tudo mudou quando vários vídeos da mulher sérvia dançando começaram a circular na internet, ganhando grande repercussão em todo o mundo. A verdade sobre a identidade daquela mulher ainda era um enigma para a maioria. As pessoas especulavam sobre sua origem, criando teorias e lendas urbanas que apenas aumentavam sua popularidade nas redes sociais. À medida que o número de seguidores de Baba Zvezdara no TikTok aumentava, também aumentavam as histórias de encontros assustadores com ela. Várias pessoas afirmavam tê-la visto em lugares escuros, como ruas vazias, parques abandonados ou prédios antigos em ruínas. Alguns pensavam que era apenas mais uma lenda de terror, como qualquer outra. No entanto, outros acreditavam que havia algo muito sombrio por trás disso. Toda essa história intrigante levou um jovem investigador a viajar para Belgrado. Seu nome era Marko, um jovem determinado a desvendar o enigma daquela mulher estranha. Ele trouxe câmeras e gravadores consigo, disposto a capturar qualquer evidência da aterradora entidade. E se aquela história fosse um boato, ele seria o primeiro a desmenti-la. Quando chegou a Zvezdara, ele percebeu que o ar tinha uma energia diferente. Cada beco escuro e cada prédio abandonado faziam estremecer. À medida que avançava, os ruídos inquietantes se intensificavam. As sombras se retorciam e pareciam espreitá-lo de cada esquina. A tensão era palpável no ar. Em breve encontrou-se em uma rua cheia de neblina. Era difícil seguir as indicações que lhe deram para chegar à sua residência temporária. De repente, uma figura dançante passou a alguns metros de distância. Era Baba Zvezdara, uma senhora curvada com cabelos emaranhados. Ele não conseguiu ver o rosto dela, mas seu instinto de sobrevivência o fez se esconder rapidamente. Marco sentiu o terror percorrer suas veias. A câmera e o gravador ainda estavam guardados em sua mochila, e tirá-los de lá para usá-los chamaria a atenção daquela entidade. Suas pernas não respondiam, e ele sentia uma mistura de medo e excitação. Baba Zvezdara existia, e ele a tinha visto. De repente, a figura desapareceu na neblina, deixando o investigador em estado de choque. A sua bravura havia se transformado em um medo paralisante. Ele chegou ao albergue com adrenalina no corpo, com a certeza de que aquela criatura era algo muito mais aterrorizante do que imaginava. À medida que a noite avançava, Marco era incapaz de pegar no sono. Sua mente se enchia de imagens horripilantes da mulher dançando. Qual era a verdadeira identidade dela? Que segredo ela escondia por trás de sua aparência assustadora? O enigma se tornaria ainda mais intrigante. Os habitantes de Zvezdara
viviam em um constante estado de paranoia e medo, esperando pelo próximo encontro com a entidade amaldiçoada. Mas Marco não podia deixar de se perguntar se realmente conheciam a história completa. Havia algo mais sombrio e sinistro por trás de todas as histórias contadas pelos moradores? Durante dias e noites, ele mergulhou em livros antigos, arquivos esquecidos e lendas locais em busca de pistas e informações sobre aquela senhora. Ele descobriu relatos contraditórios, rumores confusos e fragmentos de informações que pareciam apontar em direções diferentes. Em sua busca, Marco encontrou uma senhora chamada Milena, que havia morado em Vesdara por décadas e ouvido suas histórias sobre a entidade desde sua juventude. Milena falou com ele em voz baixa, com medo nos olhos. Segundo a lenda que ela conhecia, Baba Vesdara havia sido uma mulher comum antes de sua suposta transformação em um ser diabólico. Seu nome original era Branislava, uma humilde camponesa que era amada e respeitada por todos os moradores. No entanto, ela se envolveu em um incidente trágico que mudou seu destino para sempre. Uma noite, enquanto todo o povoado permanecia em silêncio e na mais absoluta escuridão, um incêndio mortal irrompeu na casa da camponesa. As chamas consumiram tudo em seu caminho, deixando um rastro de destruição e morte. Dizia-se que Branislava havia sobrevivido, mas ficou irreconhecível. Seu corpo estava completamente queimado e deformado, e seu rosto havia se transformado em uma máscara de horror. A comunidade, chocada com a tragédia, começou a suspeitar dela. Rumores de bruxaria e pactos obscuros começaram a circular pelas ruas. Em breve, aqueles que antes a adoravam se viraram contra ela, condenando-a à solidão. A mulher desapareceu na escuridão, e foi nesse momento que surgiu a lenda de Baba Vesdara. Marco ficou fascinado pela história de Branislava e sua transformação, mas ainda tinha a pergunta mais importante. O que havia levado da antiga camponesa a se tornar um ser tão vingativo e aterrorizante? Sua obsessão levou a explorar novamente as ruas de Vesdara. Em cada esquina, encontrou mais testemunhos de avistamentos e encontros assustadores com a entidade. O medo estava palpável no ar, impregnando cada canto do bairro. Em sua jornada, ele recebeu um antigo diário que pertencia a um homem chamado Andrei. As páginas estavam cheias de escritos perturbadores, descrevendo encontros com a entidade e revelando detalhes perturbadores. Ele afirmava ter encontrado a resposta ao enigma de Baba Vesdara. Mas antes de revelá-lo, seu diário foi interrompido abruptamente. Marco estava mais perto do que nunca de descobrir quem era ela. Ele seguiu as pistas deixadas por Andrei e se aventurou em um antigo prédio abandonado no coração de Vesdara. À medida que subia as escadas rangentes, o ar ficava mais denso e a escuridão parecia devorar tudo. Finalmente, ele chegou a uma porta que parecia ser o destino final de sua busca. Com o coração acelerado, ele empurrou a porta e entrou em uma sala cheia de poeira e sombras dançantes. No centro da sala, uma figura encapuzada se erguia na penumbra. "Bem-vindo, Marco!" sussurrou uma voz grave e familiar. "Você chegou muito longe em sua busca pela verdade. Mas ainda há muito que você precisa aprender." O coração de Marco batia forte enquanto ele encarava a figura misteriosa. "Quem é você?" perguntou com voz trêmula. A figura retirou o capuz, revelando um rosto enrugado e marcado pelo tempo. Era Milena, a idosa que Marco tinha conhecido anteriormente. Seu olhar refletia uma mistura de tristeza e determinação. "Eu sou Milena. Fui testemunha da tragédia que transformou Branislava em Baba Vesdara", começou a explicar. "Quando o incêndio devastou sua casa, aquela mulher ficou gravemente ferida. Todos a deram como morta, mas algo dentro dela mudou para sempre. As dores físicas se misturaram com a raiva e o ódio, e sua alma se corrompeu. Após o incêndio, ela miraculosamente sobreviveu, mas foi deformada e consumida pela amargura. Ela buscou vingança contra aqueles que a condenaram injustamente e se tornou Baba Vesdara, uma entidade das trevas e terror. No entanto, ela ainda era uma vítima da injustiça. Seus atos malignos não são mais do que reflexo de seu próprio sofrimento." Marco estava atônico com a revelação. O que parecia uma história de terror interminável havia se transformado em uma tragédia humana.
Agora ele tinha uma escolha difícil pela frente: enfrentar Baba Zavezdara e tentar redimir a alma atormentada de Branislava, ou fugir e deixar que o ciclo de medo e sofrimento continuasse. Com o coração cheio de coragem, Marco decidiu buscar a entidade da camponesa. A noite envolvia o bairro com seu manto de escuridão, mas o jovem investigador não se deixou intimidar. Ele caminhou com determinação, embora seu coração batesse de ansiedade pelo que estava prestes a descobrir. Seguindo pistas dispersas e testemunhos aterrorizantes, ele chegou ao antigo cemitério nos arredores do bairro. As tumbas se erguiam como sombras silenciosas e uma névoa espessa serpenteava entre as lápides. O ar estava carregado de energia negativa e o som do vento parecia sussurrar palavras indescritíveis. De repente, ele viu Baba Zavezdara ao longe, curvada, executando uma dança quase impossível de ossos. Ela estava dançando, parecendo a dança tradicional da região, mas com pouca graça, movimentos desajeitados e atropelados. Seus movimentos arrepiantes, combinados com sua aparência deformada, causavam calafrios ao observá-la. Ele se abaixou para não ser descoberto e, embora tenha tirado o celular do bolso para gravá-la, algo dentro de si gritou para que não fizesse. Então, silenciosamente e com muito cuidado, ele voltou para o seu albergue. Por trás da aparência assustadora e das danças sinistras, aquela senhora que dançava ainda era Branislava, a mulher que havia sido injustamente condenada ao sofrimento e à solidão. Presa em um ciclo interminável de dor e amargura, Baba Zavezdara encontrou algum consolo em sua dança macabra. Através de seus movimentos, ela expressava sua raiva e desejo de vingança. Foi aí que Marco começou a entender e a conectar os pontos. Aqueles que se atreviam a encarar os vídeos da mulher dançando experimentavam eventos estranhos em suas vidas. Noites sem dormir, sombras que pareciam persegui-los e a constante sensação de estar sendo observados. A entidade havia encontrado uma maneira de se infiltrar na realidade daqueles que a desafiavam. Ele se lembrou de que, em alguns casos, aqueles que a seguiam e gravavam desapareciam sem deixar rastros, alimentando ainda mais o medo e o pânico entre aqueles que conheciam a lenda. Finalmente, o investigador decidiu enfrentar diretamente Baba Zavezdara, usando os recursos que sempre teve à sua disposição: os vídeos de encontros na internet. Ele mergulhou no obscuro mundo da internet, analisando cada vídeo, cada detalhe, em busca de uma pista que pudesse revelar sua verdadeira identidade e fraqueza. Após inúmeras horas de pesquisa, Marco descobriu um padrão nos vídeos. Havia algo oculto que ele havia perdido, uma joia que criava brilhos e centelhas em todos os clipes que encontrava. Com essa nova informação em mãos, Marco decidiu procurar novamente Baba Zavezdara. Não foi difícil encontrá-la, e ele a enfrentou cara a cara, podendo ver sua aparência deformada e envelhecida pelo tempo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e maldade, e sua presença parecia preencher o local com uma aura sobrenatural. Com passos vacilantes, Marco se aproximou dela, sentindo a intensidade de seu olhar penetrante. Baba Zavezdara, vim até você em busca de respostas, diz com voz trêmula, mas firme. Eu aprendi sobre seu passado e o sofrimento que a transformou. Existe alguma maneira de ajudá-la a encontrar a paz? Um silêncio pesado encheu o ar enquanto a mulher parecia considerar suas palavras. Ela estava surpresa. Seu instinto de atacá-lo no primeiro segundo foi paralisado pelas perguntas do jovem. Marco sentia uma grande pressão em seu peito, tornando a respiração difícil, mas sua determinação permaneceu intacta. Não tenho medo do seu poder. Se houver uma chance de libertá-la, farei o possível para ajudá-la. A entidade se contorceu e se contorceu, tentando aterrorizá-lo, mas Marco manteve sua posição. Com um movimento decidido, ele se lançou sobre ela e arrancou a joia de seu pescoço. Então ela emitiu um grito angustiado enquanto uma luz brotava do amuleto. Baba Zavezdara recuou e, deixando Marco em estado de choque, ela se ajoelhou diante dele e pediu que ele lhe devolvesse seu colar. Por um breve momento, o terror que ela havia infundido nele há alguns segundos se dissipou. Ele não sabia por que aquela joia era tão importante para ela. Mas, acreditando que talvez fosse sua única salvação, ele a devolveu e pediu desculpas por tê-la visto dançar. Quando pronunciou essas palavras, a mulher se virou e lhe deu as costas. Marco estava sozinho na escuridão e havia sobrevivido ao encontro com Baba Zavezdara. O jovem sabia que o pesadelo não havia terminado completamente. Os vídeos e as histórias de terror continuariam circulando na internet,
espalhando medo naqueles que ousassem assistir. Ele decidiu compartilhar a história de seu confronto com a mulher sérvia que dança, revelando sua verdadeira identidade, e deixou um aviso para todos aqueles que se sentissem atraídos pelos vídeos. Não a encare fixamente, e se o fizer, peça desculpas por tê-la visto dançar. Com o tempo, os novos vídeos de encontros, que se tornaram virais nas redes sociais, mostraram que se pedissem desculpas, nada de mal lhes aconteceria. Embora o medo ainda estivesse presente, a cautela evitava que a maldição de Baba Zvezda se espalhasse. No fundo de sua mente, Marco sabia que o correto era enfrentar ela e desmistificar parte de seu mistério. Mas ele também sabia que esse terror nunca desapareceria por completo. A entidade e as suas danças macabras seguiram perseguindo aqueles que se aventuravam a buscá-la, lembrando que o mal pode se manifestar das formas mais inesperadas. Mas Marco continuava pensando naquela joia. Por que seria tão importante? Se ele não a tivesse devolvido, teria acabado com ela? A história de Baba Zvezda continuou seu curso, envolta em um halo de mistério e temor. A mulher que dançava nos vídeos do TikTok se tornou uma lenda moderna. Embora sua verdadeira identidade tenha sido revelada, o impacto de suas danças mortais permanece como um lembrete sombrio do poder do terror. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!